Muito bom, obrigado, Douglas. Meus queridos, vamos para. Libera aí para mim compartilhar a tela, Anderson, por favor. Beleza. Então, na aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre nos tornar bons pastores, né? E aí nós vimos a questão dos tipos de pastores, né? Os atuais, aqueles que utilizam os cachorros, né? Os pastores mesmo, né? Os animais. Aquele que vai montado no cavalo e o tradicional, aquele que foi nos ensinado pelo Senhor, o bom pastor. Aí fiz um desafio para vocês, mas eu gostaria só de relembrar a citação que eu passei para vocês no grupo no dia anterior, que me chamou muita atenção. E é justamente sobre o discurso do presidente do Elder Henry Bieira, na época que ele era do Quórum dos Doze, onde ele diz que um bom pastor, né, para se desenvolver esse perfil, essa habilidade de ser um bom pastor, ele diz o seguinte: é o amor que precisa motivar os pastores de Israel. Isso pode parecer difícil a princípio, porque talvez não conheçamos o Senhor muito bem. Contudo, se começarmos ainda aqui com um grãozinho de fé nele, nosso serviço às ovelhas fará aumentar o nosso amor por ele e por elas. Isso virá das coisas simples que todo pastor precisa fazer. Então, eu espero que vocês realmente tenham refletido a respeito desse princípio, aonde precisamos desenvolver o amor. E a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do exemplo, o exemplo para liderar, liderança pelo exemplo. E eu gostaria que vocês pudessem me dizer o que que nós aprendemos sobre ser o exemplo com essa imagem aí do Salvador e seus apóstolos. Sabrina? Com essa imagem a gente consegue perceber que é mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele estava servindo aos seus discípulos. Isso foi muito chocante para os discípulos naquele tempo, mas isso nos ensina que nós devemos sempre servir. Eu lembro de uma frase que eu escutei quando eu estava vendo o Instagram de um homem que estava ensinando seu filho a fazer algumas coisas. E aí ele falava assim, no final do ensinamento: quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. E é muito legal essa frase e me remete bastante a essa imagem. Jesus sempre mostrou o conselho, né? Sempre mostrou o exemplo de serviço. Muito bom, excelente, muito obrigado, Sabrina. Excelente frase, né? Eu já também ouvi algumas vezes e ela é meio impactante, né? Quem não serve para servir, né? E não serve no final das contas. Muito bom. Alguém mais? Quais são os atributos que a gente consegue enxergar nessa ação, nesse serviço que o Senhor está fazendo? Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque foi algo que o Salvador fez nos últimos dias dele, né, de vida, né? Ele enxugou, lavou os pés dos apóstolos, para que fosse feito um exemplo perfeito, né, de como deveríamos ser em humildade, em sabedoria, em mansidão, né, para que eles, eu gosto muito dessa imagem, né, porque dá para ver como os outros estavam olhando justamente para o que o Salvador estava fazendo naquele momento, né, para ser um exemplo de como nós devemos ser. Muito bom. Excelente, obrigado, Brenda. Isso é interessante, né? Para o costume antigo, isso era uma meio que humilhação, né? Um líder normalmente era o contrário. Era o servo que lavava os pés do líder, né? Do seu senhor. E aí o Senhor ele se colocou abaixo de todas essas coisas, inclusive dos costumes, para mostrar aos apóstolos que
o maior precisa ser o menor dentre eles. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente também tem que sempre ter essa visão, essa imagem em mente, sempre. E aí a gente vai aprender com o presidente Hinckley 6 princípios fundamentais que nos ajudam nesse processo de ser o exemplo como líder, ou pelo menos liderar pelo exemplo. Um voluntário para ler essa escritura. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bom. Obrigado, presidente Moroni. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para vocês. Essa escritura ela é muito conhecida, muito. Acredito que em todas as denominações ela é muito citada. Vós sois a luz do mundo. Mas o que eu gostaria realmente de saber de vocês é o seguinte: qual é a relação que a gente pode estabelecer entre essa escritura e o nosso papel enquanto líder? Presidente, bom, desculpa. Eu acredito, assim como aquele, aquele trecho de citação que o senhor mandou no grupo para que a gente pudesse estudar, fala muito sobre a regra de ouro que a gente aprendeu na primeira aula, né? Eu acho que a gente vai voltar bastante, eu acredito que a gente vai voltar bastante ainda para ela, que a gente só pode pedir aquilo que a gente está disposto a fazer, e a mesma coisa, e aí, na verdade, isso anda junto, né, de mãos dadas com o nosso exemplo. Então, para que a gente possa pedir, né, dos nossos liderados, para que a gente possa ter realmente uma voz de, de exemplo, a gente precisa primeiro fazer. Então, primeiro ser a luz do mundo, para depois ajudá-los a ser também. Mostrar sempre bons exemplos, agir de forma que fortaleça não só o nosso testemunho, como o deles também. Eu acredito que volta muito nesse princípio, né, nessa regra de ouro que a gente aprendeu lá na primeira aula. Muito bom, Vitória. Muito obrigado pelo comentário. Excelente você ter lembrado da regra de ouro. Até porque liderar pelo exemplo é uma tarefa que requer muito essa sensibilidade, né? Requer muito essa empatia para com os outros. Por quê? Porque você precisa, antes de qualquer coisa, ser uma luz, iluminar o caminho, dar a direção, ser um norte, ser um bom pastor, né? Aquele que vai enxergar os desafios, as dificuldades, os perigos e vai conduzir as ovelhas. Aí eu tenho uma outra pergunta. Quais são os obstáculos que me impedem de deixar minha luz brilhar? Ou seja, quais são os obstáculos que vocês enxergam que nos impede ou impede, né, a nossa luz de brilhar? Pode ser o julgamento e o tratamento das pessoas, né? Principalmente daquelas pessoas que são próximas a gente. Muito bom, Juliana. O julgamento, né? Ou seja, como a pessoa vai encarar isso, como ela vai achar, o que que ela vai pensar da minha atitude. No nosso linguajar se fala muito sobre alguém quando faz algo e é meio humilhante ou que demonstra humildade, a pessoa quer se mostrar, né? Aquele líder quer se mostrar. Ele não é todo tempo assim. Essa frase é muito comum. Mas alguém mais? Que tipo de outro obstáculo nos impede? Vergonha. Tem muita gente que acaba tendo vergonha de. A gente vê que aquela pessoa tem um potencial muito grande para ser muito, né? Ser um bom exemplo, ser um bom líder e fica meio ali com vergonha de poder mostrar o seu grande potencial. Sim, muito bom. Excelente. A vergonha, ela é um obstáculo em todos os sentidos.
né? Nos relacionamentos interpessoais, a vergonha ela atrapalha muito o nosso progresso. E dentro da liderança também, porque o Senhor enxerga potencial em nós, as pessoas percebem o potencial, mas por esse comportamento ou por esse sentimento, eu não saberia nem dizer se é comportamento ou sentimento ou os dois juntos, a gente acaba muitas das vezes se escondendo ou apagando, né? Diminuindo a nossa luz. E por último, como é que eu posso cultivar mais a minha luz e compartilhá-la com os outros? Então a gente está falando o seguinte: todos nós possuímos luz, mas como fazer para que ela possa ficar em evidência? Como fazer para que a nossa luz ela seja evidente, ela não seja escondida, né? Ela seja percebida. Eu acredito que a gente pode começar fazendo o exercício de ver a capacidade em nós mesmos, como o próprio Salvador nos vê. Porque muitas vezes nós não deixamos nossas luzes brilharem por nos sentirmos insuficientes, ou nos acharmos pecadores demais, ou achar que nós não temos o potencial para exercer uma boa influência na vida das pessoas porque nós somos falhos. Eu acredito que o primeiro passo é isso. É aquele amor sobre nós mesmos também, de vermos que nós temos potencial e que o Senhor é nos olhar como o Senhor nos enxerga, como muito potencial para poder servir as outras pessoas. Muito bom. E aí lá no grupo eu mandei para vocês uma enquetezinha, né? De 5 a 10, né? Porque não existe zero. Mas a enquete que eu mandei para vocês, ela parte do princípio de o seguinte: em uma nota de 5 a 10, quanto você acredita que teu exemplo hoje influencia, ou seja, é uma luz para as pessoas que te conhecem? Mas vocês acreditam que vocês influenciam outras pessoas de forma significativa? E se vocês pudessem pontuar de 5 a 10, quanto é que vocês influenciam, que vocês acreditam que vocês têm a capacidade de influenciar? Eu vou fazer uma pergunta aqui para um presidente de ramo que está com a gente. Presidente Moroni, quanto você acha que, de repente, o teu trabalho ou você influencia, no, por exemplo, na juventude? Olha, sobre a capacidade de influenciar é 10, com certeza, né? Sempre a margem para melhora, né? Eu acredito que, principalmente com os jovens adultos solteiros também, eu, eles conseguem, na verdade, eles procuram muito um referencial, né? Alguém para se espelhar, né? E aí acabam vendo no presidente do ramo, em mim, né? E alguns outros líderes aqui do ramo, esse referencial é uma responsabilidade muito grande, na verdade, né? É um peso muito grande, né? Me sinto muito humilde, né, em relação a isso e busco melhorar bastante, né? Se for para pontuar, eu acho que eu estou no 8,5 para 9 aí. Muito bom. Interessante. A pergunta, ela parece meio capciosa, né? Mas ela é bem simples, porque eu estou perguntando como posso cultivar mais a minha luz e compartilhar com as pessoas. E a enquete que eu fiz para vocês foi: quanto você acredita que o teu exemplo hoje pode influenciar? Então, só o fato de nós sermos líderes na igreja, membros e líderes na igreja, a nossa capacidade de influenciar, ela é muito grande. Por isso, nós precisamos estar à altura dessa responsabilidade. Eu sempre gosto de pensar que a juventude, antes de ela adquirir um testemunho a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, ou os próprios recém-conversos, eles buscam uma âncora. Eles buscam ter uma âncora em alguém que é do Evangelho.
Então, ele gera uma expectativa em cima das pessoas, ou que a gente pode, de repente, dizer que isso é bom ou é ruim, não sei. Mas, por exemplo, eu, quando jovem, eu tinha essa âncora. Eu tinha um norte, eu tinha uma visão a respeito de alguns líderes que me ajudaram muito. Mas, com o passar do tempo, eu adquiri meu testemunho, o meu referencial passou a ser o Salvador. Mas a âncora, aquilo que vai segurar você quando vier as tempestades, ela muitas das vezes está sobre a liderança. Por isso é importante essa questão do exemplo do líder, né? Principalmente nosso. Olha só o que que o elder James E. Faust, ele falou na conferência. Isso é bem antigo, olha, que a maioria de nós ainda não tinha nascido, 1980. Quem poderia ler para a gente? Não posso ler. O elder James E. Faust, quando era membro do Quórum dos Doze, comentou: as pessoas que lideram nesta igreja precisam dar um bom exemplo de retidão pessoal. Devem buscar a orientação constante do Santo Espírito. Devem ter a sua vida e sua casa em ordem. Devem ser honestos e rápidos no pagamento de suas contas. Precisam ser um bom exemplo em todos os aspectos de sua conduta. Olha É, só que interessante, né? Quer comentar, Vitória? Desculpa, rapidinho, presente. Uma coisa interessante sobre a âncora que o senhor comentou, eu também tive essa experiência, onde eu tinha uma pessoa que eu tinha como referência, tenho ainda, né, na verdade, até hoje. E é muito interessante como isso fortalece nosso testemunho, a base, a partir do momento que a gente desenvolve nosso próprio, é claro que nosso objetivo principal passa a ser nos tornar como Salvador, mas a gente tem ali um espelho, né, nessa pessoa. E é muito interessante ver como é, aquela pessoa, qual que é a palavra que eu posso usar? Como que a retidão daquela pessoa pode levar a bons resultados, né? Como que guardar os mandamentos do Senhor leva realmente a grandes bênçãos na vida, tanto secular quanto espiritual. A gente consegue ver exemplos práticos, pelo menos, essa pessoa aqui, essas duas pessoas que eu tinha como âncoras desde que eu me batizei, desde que eu fui batizada. Eu tive experiências muito positivas em relação a isso, onde eu pude ver realmente a mão do Salvador na vida delas, e isso fortaleceu muito meu testemunho e me levou a confiar cada vez mais que as obras que a gente faz aqui realmente importam e que oração, jejum, prestar testemunho, compartilhar testemunho de escrituras, elas realmente fazem muita, muita diferença. Sim, muito bom. Muito obrigado, Vitória, por compartilhar seus sentimentos e uma experiência de sua vida, né? Isso realmente aconteceu. Mas, assim, quando a gente olha para essa citação lá de 1980, o que mais chama a atenção de vocês quando o presidente ensina, quando o James F. Fauci ele ensinou sobre as pessoas que lideram a igreja, a questão do exemplo? O que mais chamou a atenção de vocês nesse fragmento aqui? É algo que me chamou a atenção que ele não fala apenas da vida espiritual, né? Ele fala da vida secular, que nós devemos ser honestos, rápidos em pagar até as nossas contas. Então, é algo muito pessoal, né? Que todos nós, como líderes, precisamos fazer, né? Ter uma vida, como ele fala, um exemplo de retidão pessoal. Muito bom, Brenda. E é óbvio que quando a gente olha para esses fragmentos, né, quando nós olhamos vamos dizer assim, para dentro de nossa conduta, nosso exemplo, aquilo que as pessoas não enxergam, vamos dizer assim, a gente precisa fazer muitos ajustes. Mas algo interessante que eu estava ponderando a respeito dessa citação é que o Espírito ele só testifica daquilo que você vive. Então, olha só como é interessante, existe uma relação entre o exemplo que eu tenho, seja ele no escuro ou no claro, e e vamos dizer assim, o meu papel como líder, porque assim, dentro da igreja, o papel como líder é ensinar, instruir, é, é levar, né, edificar as pessoas. E aí o mais interessante é que quando a gente vai para esse contexto, o presidente Hinckley ele deu um conselho interessante ao falar para os jovens, e isso em 2001. Eu lembro dessa devocional que nós tivemos. Eu estava lendo, estudando ela, e aí eu lembrei de alguns fragmentos. Eu achei muito interessante, porque tem um aprendizado, vamos dizer assim, prático, de como nós podemos melhorar o nosso exemplo como líder. Então, ele deu
lá 6 conselhos. Ele disse o seguinte: primeiro, sejam gratos, sejam inteligentes, sejam puros, sejam fiéis, sejam humildes e orem sempre. E aí eu lembrei que a Vitória ela fez um comentário que está dentro desses pontos, né? Assim como a Brenda. E olha só o que interessante que ele diz assim: primeiro, sejam gratos. Existe uma palavrinha que talvez tenha mais significado do que todas as outras, é a palavra obrigado. Encontramos termos comparáveis em todas as línguas, como graças, merci, thank you e domo. Eu não sei nem que linguagem é essa, domo, mas quer dizer obrigado. O hábito de agradecer é uma característica dos homens e mulheres nobres. E aí eu pergunto para vocês, por que que a gratidão é tão importante para os servos do Senhor? Por que será? Presidente Messias, eu acredito que a gratidão ela fortalece um traço importante no nosso caráter, que é a humildade, né? Nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, né? E também dos nossos liderados, né? Que nós não podemos fazer muita coisa sozinhos, principalmente sem a ajuda de Deus e sem a ajuda dos nossos liderados. Perfeito. É impossível, né, a gente seguir nessa obra dessa forma. Presidente Moroni, lê essa parte aqui quando ele fala sobre esse primeiro ponto, por favor. Primeiro, a E, doutrina e convênio 59, 21 e depois as palavras dele. ok. E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Agradeçam ao Senhor por sua igreja maravilhosa que foi restaurada neste período excepcional da história. Agradeçam a Ele por tudo o que lhes oferece. Agradeçam pelos amigos e entes queridos, pelos pais e irmãos, pela família. Que um espírito de gratidão guie e abençoe seus dias e noites. Empenhe-se por isso e presenciarão resultados notáveis. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso que eu aprendi não foi na igreja, foi bem antes. Que a coisa que o Senhor mais abomina é o ingrato, né? É não reconhecermos a mão dele em todas as coisas. E aí é importante, enquanto líder, nós entendemos que essa palavra ela é tão sagrada quanto um por favor. Ela é tão sagrada quanto um por favor. Então, um muito obrigado, agradeço. Ele é fundamental para que os nossos liderados eles percebam que a contribuição deles é muito maior do que o esforço que eles possam ter desprendido. Eu acho muito interessante isso, porque quando nós refletimos a respeito de sermos gratos, ele fala primeiro, seja grato ao Senhor. E aí ele fala, e aí eu fiquei pensando, será se em nossas orações a gente está demonstrando esse tipo de gratidão ao Senhor? Ou em nosso comportamento? O que que eu poderia melhorar dentro de minhas orações ou dentro do meu comportamento com relação às bênçãos que o Senhor tem nos dado? Então, se vocês tiverem um papel aí ao lado de vocês, se façam essa pergunta e depois reflitam sobre ela. Pelo que devo ser grato ao Senhor? E aí eu achei interessante essa promessa. Empenhe-se por isso e presenciarão resultados notáveis. Não somente como líder, mas também como liderado, como filho de Deus, com o que tem direito às bênçãos que ele tem prometido. O segundo conselho que ele nos dá é: sejam inteligentes. Quem poderia ler para a gente? Posso ler. Vai lá, Em um Vitória. cada vez mais competitivo, a educação e o desenvolvimento pessoal são essenciais para o sucesso. Prestem atenção. Essas palavras não são minhas, mas do Senhor que os ama. Ele deseja que vocês treinem a mente e as mãos para que sejam uma influência positiva ao longo da vida. E ao fazerem isso, ao agirem com honradez e excelência, trarão honra para a igreja, pois serão respeitados como homens ou mulheres de integridade,
capacidade e competência. Sejam inteligentes, não sejam tolos. Vocês não podem enganar nem iludir as pessoas nem a si mesmos. Muito bom. Alguém gostaria de comentar essa citação? Eu acredito que essa é importante também, esse aspecto, né, ao liderar, porque a gente demonstra, principalmente para os jovens, né, quando a gente fala de liderança, eu acho que uma grande parte a grande parte se volta para os jovens, porque é uma parte crescente da igreja e muito importante também para a gente guiar, né, ajudar eles nesse momento decisivo de futuro e etc. Mas é muito interessante que a gente já tinha, né, em 2001, esse conselho do presidente Gordon B. Hinckley, e hoje em dia a gente vê o crescimento da igreja em relação ao, ao segmento de bem-estar e autossuficiência, que eu venho acompanhando bastante, e é incrível, assim, o, o esforço dos líderes realmente em fazer com que os membros tenham mais acesso à educação, bolsas em programas de ajuda para entrar na faculdade, para tirar boas notas no Enem, bolsas inúmeras, assim, tanto para ingressar na faculdade quanto para se preparar realmente. E é uma coisa muito incrível acerca do Evangelho, isso, né? A gente tem os conselhos deles e tem também os meios para que a gente possa alcançar essas recomendações que eles nos dão. Então, acho muito incrível. Muito bom. Uma vez eu estava conversando com um dos nossos CAs, né? O que cuida de autossuficiência. Aí ele me falou algo interessante, né? Ele disse assim, Messias, praticamente todas as religiões, quase todas elas, falam sobre educação. Porém, a igreja não só fala, ela dá oportunidade, né? Ela cria os mecanismos para que o jovem ou para que o membro ele alcance essas bênçãos. E eu acho interessante porque muitas das vezes nós não aproveitamos. E é nosso papel enquanto líder ser um bom exemplo nessa questão também. Sermos inteligentes, capacitados, motivados, isso é interessante, né? A gente percebe que o nosso linguajar, o nosso comportamento, todos eles meio que se elevam quando a gente busca mais educação. E isso acaba sendo um reflexo para os jovens, porque eles começam a enxergar em você um exemplo para que eles possam alcançar também essa questão da inteligência por meio do estudo e, e vamos dizer assim, né, e da capacitação. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: como é que a gente pode manter, como é que a gente pode se manter concentrado na educação de nossa mente e nosso desenvolvimento e no desenvolvimento de nossa capacidade? Porque tem tantas coisas disponíveis, ou tem tanta informação hoje em dia que não tinha antigamente. E como a gente pode se manter concentrado nessa questão da educação? O que vocês têm feito para estar constantemente em sintonia, para entender que vocês precisam continuar se desenvolvendo, precisam continuar se estudando? Olha, presidente, eu particularmente, eu tenho adotado uma cultura, né, apesar da gratidão e uma constante insatisfação, né, com o que eu tenho alcançado em relação à educação. E eu digo isso porque eu sempre estou buscando fazer novas metas, né, eu alcançar a meta, eu fico pensando, e agora? Né? Vou fazer o quê, né? O que é que eu vou alcançar, né? Eu estudei muito para passar em um concurso, passei, aí depois de passar eu fiquei um tempo estagnado, e logo eu pensei, né? E agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí já inventei de aprender outro idioma, né? Aí minha esposa sempre fala que eu tô sempre nessa, né? Sempre tem que ter uma meta, alguma coisa pessoal para me mover, né? Porque senão fica ruim. Então, interessante que ó, eu achei muito assim, interessante essa frase que ele coloca aqui, ó. Ao fazerem isso, ao agirem com honradez e excelência, trarão honra para a igreja.
E realmente, para outras organizações, quando a gente fala sobre Fundo Perpétuo de Educação, Bolsa Bênção, quando a gente fala sobre o próprio SEI, né, o Seminário Instituto, quando a gente fala sobre os programas de autossuficiência, as pessoas pensam assim, nossa, como seria bom se todo mundo tivesse acesso a essas bênçãos. Então, e aí às vezes a gente vê que tem cursos caríssimos que a igreja disponibiliza, mas nós não aproveitamos. Então, é importante a gente estar atento aos sussurros do Espírito e ao nosso desenvolvimento. Sempre vai existir uma lacuna e a gente precisa constantemente. Inclusive, essa mensagem serviu para mim, porque já faz um tempo que eu não estou estudando. E aí, tá, provavelmente é o momento de estar buscando um mestrado, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente não faz isso, nós agimos como tolos. E aí ele diz: não sejam tolos, vocês não podem enganar nem iludir as pessoas nem a si mesmo. Ou seja, eu vou falar sobre educação, mas faz tempo que eu não busco estudo, não busco qualificação. É um tema que constantemente nós estamos utilizando para ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos liderados. Eu lembro que em 1997, a igreja fez uma parceria com aquele Telecurso 2000. Eu era um recém-converso e era uma necessidade naquela época. Nós tínhamos muitos membros da igreja que não sabiam ler, que não tinham formação, que não tinham curso. E eu lembro que um homem que foi um bispo, que foi meu bispo, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e ele se inscreveu, e todas as vezes que eu ia para o seminário, na capela, eu via ele participando do telecurso. E aí chegou um momento que ele foi chamado como um bispo, e aí ele já lia muito bem, tinha uma boa oratória, e estava estudando. Então, isso é fundamental, porque isso acaba gerando uma motivação para os liderados. Aí a gente chega no terceiro conselho do presidente Hinckley, é que sejam puros. Quem poderia ler para a gente? Vivemos num mundo cheio de imundície e sordidez, um mundo que chafurda na perversão. Estamos cercados por ela. Está na televisão, no cinema, nos livros populares, na internet. Vocês não podem dar-se ao luxo de envolver-se com isso, queridos jovens e amigos. Não podem permitir que essa peçonha suja os contamine. Mantenham distância. Abstenham-se disso. Não é prova de masculinidade usar o nome do Todo-Poderoso ou de seu filho amado de modo vão e trivial, como muitos tendem a achar. Isso é interessante, porque o presidente Hinckley, ele começou esse discurso dizendo assim, eu já vou fazer 92 anos na época. Ele disse, eu já vivi muito, e na época não tinha internet, não tinha... A televisão surgiu depois, e aí ele disse assim, então eu entendo que vocês estão vivendo um novo momento, e esse momento é glorioso. Porém, o pecado ele está mais acessível. E aí ele deu esse conselho. Para sermos um bom exemplo, nós precisamos ser puros, né? A gente não pode estar tendo contato com essas coisas. É difícil? É, mas nós precisamos constantemente estar buscando isso. E o que eu gostei mais é que ele fala, abstenham-se disso. E aí depois ele fala uma coisa que é tão comum, que é falar o nome do Senhor em vão. Então, que não façamos isso, né? Não é algo que, como nós membros da igreja, constantemente fazemos, mas antigamente isso era muito comum. E aí a gente precisa nos acautelar em função disso. E aí o quarto conselho, ele diz, sejam fiéis. Shakespeare escreveu, a ti mesmo ser fiel, e se isso fizeres tal qual a noite sucede ao dia, não poderás ser falso com ninguém na vida. Olha isso que interessante. Então, primeira coisa que precisamos ser é fiéis a nós mesmos. Porque se não somos fiéis a nós mesmos, será impossível ser fiel com os outros. É isso que ele diz. Sejam fiéis às suas próprias convicções. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Sabem quando estão fazendo o que devem fazer.
sabem quando estão centralizando forças para a causa correta. Sejam leais, sejam fiéis, sejam verdadeiros, amados companheiros neste reino grandioso. Pergunto de vocês, de que forma ser fiel nos permite ser melhores líderes? E que benefício nossos liderados podem desfrutar se nós formos fiéis? Presidente Messias, eu acredito que nós não vamos conseguir ajudar as pessoas a qual lideramos a serem fiéis se nós mesmos não somos, né? Então, acredito que a importância de sermos fiéis aos nossos convênios, às nossas convicções, vem-se ao fato de nós termos o poder espiritual de ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Muito bom. E tipo, assim, o que que o teu liderado ele pode desfrutar? Qual o benefício que ele tem quando você é fiel com ele? Acredito que quando nós somos fiéis, o Espírito Santo vai testificar aos nossos liderados sobre as nossas convicções serem de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós não estamos de acordo com o Espírito, com a vontade do Senhor, muitas vezes esses liderados podem achar banal ou achar que aquilo não é a vontade do Senhor. Então, nós precisamos sempre nos manter fiéis aos nossos convênios. Muito bom. Muito obrigado, Brenda. Obrigado, presidente Moroni. Olha isso aqui interessante, né? É, existe uma troca que a gente não percebe, mas se formos fiéis com os nossos liderados, eles vão se sentir amados e importantes. Eles não vão ter como nos julgar e duvidar das nossas palavras. Normalmente é muito comum isso, né? E aí eu volto lá para trás daquilo que a Vitória ela falou, né? Parece que aquela regra de ouro lá, ela vale muito nesse sentido, vale muito para essa aula também. Então, assim, se eu quero que meus liderados eles sejam fiéis comigo, eu preciso primeiramente ser fiéis com ele. Isso vai gerar uma motivação, isso vai gerar um padrão de convicção da pessoa em relação a você, que é muitas das vezes o padrão que o Salvador ele utilizava e fazia com que aquela multidão de pessoas o seguissem, mesmo sabendo que eles iriam passar fome e sede. E aí muitos dos milagres do Senhor, eles foi nesse sentido, quando ele teve íntima compaixão por eles, perguntou quem tinha peixe, quem tinha pão, para poder alimentar todos eles. Então, esse é um ponto fundamental de liderar pelo exemplo. A nossa capacidade de ser fiéis, de sermos honestos, sermos retos com os nossos liderados. Isso vai muito de encontro àquela questão de amor não fingido, né? Quando eu sou fiel ao meu liderado, ele vai realmente sentir o amor que você tem por ele, que nós temos por ele. E aí, depois do quarto, nós vamos para o quinto conselho, que é sejam humildes. Esse aqui, ai, cadê? Sejam humildes. Um voluntário para ler. Não há lugar para arrogância em nossa vida. Não há espaço para a persuasão. Não há lugar para o egocentrismo. Temos o grande trabalho a executar. Temos muito a realizar. Precisamos de orientação para adquirirmos instrução. Necessitamos de auxílio na escolha de um companheiro eterno. O Senhor declarou: ser humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Muito bom, obrigado, Brenda. Por que que a humildade é importante para a liderança no reino? O que nós podemos aprender com essa citação aqui do presidente Hinckley? Eu acredito, presente, volta também para aquela primeira imagem da aula, né? Onde eu acredito que uma das palavras que reflete muito naquela imagem do Senhor lavando o pé de um de seus discípulos
é a humildade, onde ele se coloca, como o senhor falou, né, numa posição que relativamente a gente consideraria abaixo de um líder, mas onde a gente precisa realmente mostrar que nós estamos ali para servi-los. A gente não pode presumir que os nossos liderados vão confiar na gente, eles vão nos seguir, acreditar no que nós tentamos ensinar eles, se nós não demonstrarmos nosso amor verdadeiro por eles. Então, a gente precisa dessa humildade para ensinar, para demonstrar nosso amor a eles e para mostrar que nós não estamos ali por nós mesmos, mas sim por eles, né? Tanto por todas as pessoas que nós tentamos ajudar, tentamos ensinar. Muito bom. Obrigado, Vitória. Sabe o que me fez lembrar essa passagem de uma experiência que eu tive com um amigo meu que eu convidei ele para a igreja? E aí o presidente da estaca, ele deu uma designação para os jovens, né, para os sacerdotes, né? Ele sempre fazia isso. Terminava a conferência, ele pedia que os jovens do sacerdócio pudessem recolher todas as cadeiras. E esse meu amigo, ele falou assim, quem ele acha que é para estar mandando na gente, para estar pedindo essas coisas? E aí eu falei para ele, ele é o presidente da estaca. Aí, mas assim, é interessante que quando ele falou isso, o presidente da estaca desceu e ele pegou algumas cadeiras e colocou umas sobre as outras e colocou do lado. Aí ele disse assim, mas se ele é o presidente da estaca, por que que ele está fazendo isso? Então, assim, é importante, muito importante que a gente tenha essa visão de que a humildade, ela é fundamental no processo de liderança. É interessante que ele diz, não há lugar para arrogância na nossa vida, não há espaço para presunção, não há lugar para egocentrismo, não é eu, é o reino como um todo. Nós precisamos entender que o cabeça dessa igreja é o Salvador Jesus Cristo. E quando um liderado, ele pede ou ele nos designa para alguma atividade, ele está cuidando do reino, ele está cuidando da obra de Deus como um líder que foi chamado. E aí, ser humilde, o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão. Aí eu fiquei pensando assim: vocês já tiveram alguma oportunidade na vida de vocês em que, ao serem humildes, vocês sentiram o Senhor conduzindo vocês pelas mãos? Se tiveram, como é que vocês se sentiram nessa experiência? Eu já tive uma experiência similar, assim, que eu acredito que se encaixa. E é engraçado porque, primeiro, a gente precisa confiar, né? A gente precisa ter fé para acreditar que realmente o Senhor vai mostrar e vai nos guiar no caminho correto. Porque a gente, mesmo não sabendo se, não sendo a nossa vontade, às vezes, né? Pelo menos na minha experiência foi assim, não era a minha vontade, ou eu achava que não era, pelo menos. Eu confiei e eu falei assim, tudo bem. Eu acredito que essa eram as respostas que eu estava tendo através da geração e estudo das escrituras. Eu falei, eu acho que essa é a escolha que eu tenho que tomar. E eu confiei. E aí, dentro de 2 dias, mais ou menos, eu comecei a sentir, realmente. Não importa o que eu estava sentindo antes, porque é importante seguir o sussurro do Espírito e as e eu vi as respostas que a gente tem realmente, porque o Senhor escuta nossas orações, a gente tem um testemunho disso e é importante ouvir e seguir quando nós temos, né, para poder testificar realmente de que isso acontece e esperar os resultados, porque como foi comigo, né, em 2 dias eu senti uma paz que eu não conseguia nem explicar. Falei, realmente, essa era a escolha que eu tinha que ter feito e o Senhor me guiou. Basta confiar e acreditar que ele realmente está com a gente, ele escuta nossas orações. Muito bom, obrigado, Vitória, por compartilhar isso. É extraordinário, né? Quando nós sentimos a mão do Senhor nos conduzindo e respondendo as nossas orações, por esse processo aqui de ser humilde. Isso é fundamental dentro desse processo. E aí, por fim, a gente chega ao último conselho do presidente Hinckley, que ele diz: orem sempre. Vocês não conseguem fazer tudo sozinho. Vocês precisam da ajuda dele e têm consciência disso. Eu estava até pensando nisso hoje, né? Refletindo sobre minhas orações. E nós precisamos disso, nós sabemos disso. Vocês não conseguem fazer tudo sozinhos, e com o passar dos anos, cada vez mais se darão conta disso. Assim, vivam de modo
poderem, com a consciência tranquila, conversar com o Senhor. Ajoelhem-se e agradeçam a Ele por sua bondade para com vocês. Expressem-lhe os desejos justos de seu coração. Não tenho a menor dúvida de que Ele faz, né? Ou de que o faz. Então, eu pergunto para vocês, e qual é o papel da oração na liderança? Por que que é tão importante? A gente sempre precisa conversar com o Senhor nas nossas orações para saber como nós podemos liderar da forma como Ele gostaria, né? Muitas vezes a gente pode pensar que a gente está agindo pelo braço da carne, confiando nos nossos desejos, mas o Senhor ele sempre vai responder nossas orações para a gente liderar da forma como Ele gostaria na sua Santa Igreja. Muito bom. É um processo essencial dentro da nossa liderança, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. E uma maneira de sabermos a vontade de Deus é por meio da oração. Vocês estão me ouvindo? Acho que congelou. Agora dá para. Agora estão ouvindo, né? Então, é algo essencial. Eu acho que congelou de novo. Tá normal aqui pra mim. Ah, tá normal? Tá bom, Anderson. Obrigado. É porque eu vi congelado aqui, aí eu imaginei que tinha parado. Então, é algo essencial a gente saber qual é a vontade de Deus. Então, como a Brenda falou. Então, é a obra dele. O trabalho todo é dele. Tudo é feito em nome dele. Então, a única maneira que nós temos de saber se o que estamos fazendo está à altura do que ele deseja, do que ele espera, é orando. E é isso que é mais interessante. Nós temos direito à revelação como líder. E sabendo qual é a vontade de Deus e colocando ela em prática, vai fazer com que os resultados eles sejam melhores do que nós podemos imaginar. Meio que finalizando a nossa aula de hoje, eu gostaria de perguntar de vocês, dos 6 conselhos do presidente Hinckley que ele deu, qual é que eu preciso rapidamente desenvolver? Eu gostaria que vocês pudessem anotar. Eu vou mandar depois da aula, mas assim, dentro dos 6, qual é o que vocês entenderam que o Espírito disse assim, ó, você precisa desenvolver esse rapidamente. E aí, para concluir o nosso estudo de hoje, eu peguei 2 escrituras para a gente aprender com elas como, né, como essas escrituras elas nos ensinam a importância do exemplo. Então, o primeiro é Mateus 16:24. Um voluntário para ler. Então disse Jesus. Pode ler, moço. Vai lá, presidente Moroni. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Presidente Moroni, eu gostaria de aproveitar que você leu e você pudesse me dizer o seguinte: de que maneira essa escritura ela nos ensina sobre a importância do exemplo? Porque o convite, sempre Jesus, o convite do nosso Salvador era de segui-lo, né? E é uma frase impactante dessa escritura quando ele fala renuncie-se a si mesmo, né? Então é importante que nós estejamos dispostos, né, a nos renunciar a nossas vontades pessoais para fazer a vontade do Salvador e dessa forma poder também convidar as pessoas que possam nos seguir, né? Que possam seguir nossos exemplos. Muito bom, muito bom. E agora um voluntário para ler Alma 39:11. Beleza, vou ler. Não Vai lá, te Douglas. deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração
para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxeste sobre os zoramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Muito bom. O que que nós podemos aprender com essa escritura a respeito sobre a importância do exemplo? Presidente Messias, tem uma frase que eu escutei, eu não vou saber precisar aqui a autoria, né? Mas ela diz que a palavra convence, entretanto, o exemplo ele arrasta, né? Então, não importa, até importa um pouco as nossas palavras, mas à medida que as pessoas veem o nosso exemplo, esse vai ser o principal fator que vai incentivar as pessoas a nos seguirem, né? A seguir o que nós fazemos, né? Muito bom, presidente Moroni. Alguém mais gostaria de comentar? Não é muito recente, né? Na verdade, foi ano passado essa experiência que eu tive com meu filho de 8 anos. Eu acredito que eu até já tive a oportunidade de comentar com algumas pessoas. Ele estava num processo de aprontar muito. Ele estava fazendo muito, e aí eu peguei e dei 2 bolos nele, né? Eu peguei a chinela e dei um em cada mão. E aí ele chorando, ele falou assim, ele falou essa frase, né? Assim, você não vive o que você ensina. Ele falou isso para mim. E aí aquilo, assim, deu vontade de rir na hora, mas eu dei razão para ele. Mas a razão no sentido assim, eu sei que ele estava chateado, eu sei que ele estava frustrado, eu sei que ele não queria aquilo. Mas depois que passou, aí eu chamei ele no quarto, e aí nós estávamos conversando, eu disse, e agora, como é que você se sente? Aí ele, eu ainda não gostei porque você não vive o que você ensina. E aí eu peguei lá em Hebreus, abri as escrituras e mostrei para ele que o Senhor, ele castiga quem ama, e aquele que não aceita o castigo, ele açoita. E aí eu pedi para ele pesquisar. Ó, pesquisa aí o que quer dizer açoitar. Ele foi lá no Google, pesquisou. E aí quando ele leu sobre o que que era açoitar, aí ele começou a rir, né? Ele começou a rir, e aí eu perguntei para ele, o papai tá vivendo o que ensina ou não? E aí ele deu um sorriso, né? Quem conhece o Benjamin, ele deu um sorriso e aí saiu do quarto e aí ele chegou para a irmã dele, para a Rebeca, que é mais velha que ele, e falou assim: Mana, se você não for obediente, o papai vai aceitar você. Né? E eu achei isso muito interessante, mas por que que eu trouxe isso para esse momento? É porque nossas atitudes, elas estarão constantemente sendo o quê? Questionadas. Enquanto líder, enquanto pai, enquanto esposo, esposa, a gente sempre vai ter o nosso teto de vidro. E aí é importante que a gente tenha o entendimento de que essa frase que o presidente Moroni falou, ela é real, né? A palavra, ela vai gerar, ela vai, vamos dizer assim, mover alguma coisa, mas o que vai realmente arrastar é o exemplo. E o Salvador sempre fez dessa forma. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje compartilhando com vocês essa seguinte sentença, que diz o seguinte: se seguirmos o exemplo do Salvador, refletiremos sua luz para outras pessoas seguirem. O importante, jovens, é que nós precisamos crescer tal como ele, de graça em graça. Então, o nosso exemplo perfeito é o Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo.
Então, se precisarmos, é óbvio, como eu falei para vocês, a gente vai ter nossas âncoras. Talvez não agora, mas as pessoas sempre terão suas âncoras estabelecidas naquele líder imediato. Por exemplo, lá no FSOI, na Conferência dos Jovens, sempre os coordenadores, os consultores, eles sempre serão essa âncora. E aí eles estão sendo observados, vocês estão sendo observados, isso vai acontecer e é natural, até as pessoas estabelecerem-se na rocha do Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos ser assim como o Salvador foi. Gostaria de perguntar de vocês, alguém gostaria de fazer algum comentário, algum complemento ou fazer alguma pergunta sobre o que nós aprendemos na aula hoje? Então, presto o meu testemunho para vocês de que essa é a obra de Deus. Não existe nenhuma outra maneira de nós impactarmos a vida de nossos liderados a não ser pelo bom exemplo. E possamos adquirir, por meio desses 6 passos que o presidente Henrique deu, e entender, enxergar quais são aqueles que eu preciso hoje, imediatamente, mudar, imediatamente entender, imediatamente pôr em prática. Porque é fundamental que dentro do processo de liderança nós sejamos um exemplo em todos os sentidos. O exemplo perfeito, como eu falei, é espelhado no exemplo que o nosso Salvador deixou. Lembrando das palavras que o presidente Nelson ele falou, as perguntas, respostas e dúvidas que nós tenhamos, elas são encontradas na vida e nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Compartilhe o meu testemunho dessas coisas, dessa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, jovens, pela